Muito bem. Vou ter que fazer do jeito caseiro, né? Mostrar a tela do celular no computador. Bom, gente, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Como que eu não descobri compartilhar a tela, vou tentar mostrar de uma forma caseira aqui. Esses motores aqui, ó, tem 3 motores. Tem esse primeiro, segundo e terceiro. Esses motores mais de baixo aqui são os motores de características físicas grandes. Esses do meio e o primeiro são os mais comuns, que são esses motores aqui, ó. Os motores muito utilizados na indústria, motor de 5 CV, de 10 CV, esse motor aqui. Esse motor aqui, a característica dele, ele tem um pé ali embaixo, a fixação, a tampa de ligação elétrica, onde vai entrar energia. Se vocês olharem aqui embaixo, tem uma ligação elétrica. Essa aqui é a tampa de ventilação, onde vai entrar o ar, a placa, que vai identificar, ou seja, a identidade do motor, e toda a força que ele vai exercer é aqui no eixo dele, certo? Esse tipo de motor, ele é um motor de categoria muito elevada, ou seja, ele tem o IP dele, deixa eu tentar limpar aqui que está empoeirado, ele tem um IP 56, ou seja, você pode tacar água nele que ele não molha por nada. Deixa eu tentar achar aqui o IP dele. O IP dele, 50, que é a categoria N, corrente, aqui, ó, P55. Estou vendo aqui? Esse P55 significa o seguinte, 55 aqui em cima. Ele tem proteção contra partículas de 1 milímetro, perdão, ele tem proteção total contra poeira e proteção contra jatos de água em toda a direção. Então, eu posso jogar água aqui nesse motor quando ele estiver funcionando, que ele não vai queimar por nada. São motores que industriais, aguentam ali toda uma pressão industrial, que é esse primeiro que eu mostrei aqui em cima. Existe a dimensão dele, dos motores, você encontra entre o pé e o eixo. Essa dimensão é importante porque é a distância que você vai encontrar para substituir o motor. Então, quando vocês estiverem trabalhando numa indústria, por exemplo, e o motor quebrar, você vai pegar a distância entre o pé e a ponta do eixo. Porque quando você for comprar um novo motor, você vai comparar com essa distância que você vai encontrar na fábrica. Aqui ele dá um exemplo da distância entre os pés, que é a distância padrão, 225 sm. Ou seja, esse 225 sm ele está referenciando entre o furo do pé e a carcaça. É o volume em litros. 25 significa 225 litros. SM é referência aonde que fica a fixação dele, que é no pé. A gente consegue entender mais quando a gente faz um curso na VEG, que ele explica todos esses detalhes. Isso aqui são a distância dele de largura entre o eixo ou a placa do motor. Isso aqui é mais são detalhes quando a pessoa estiver construindo, por exemplo, uma máquina. Aí você precisa de todos esses detalhes de dimensões para você colocar o seu motor no seu projeto. O que mais interessa para a gente mesmo é a distância entre o pé e o eixo e a caixa de ligação. Isso aqui são algumas características de físicas, porque existem motores
que a fixação dele não é no pé. A fixação dele é na tampa dianteira. Como assim? Olha só esse motor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no slide. A fixação dele é no pé, esse motor aqui, ó. Você fixa ele na frente. Ele não tem pé, a fixação dele é na frente. Onde que você vai utilizar esse motor? Em bombas hidráulicas, que a gente chama de flange de fixação para bombear água. Esse motor é engraçado porque você permite mudar a caixa de ligação dele. Uma hora está aqui na esquerda, outra hora está na direita, e uma hora está em cima. Porque, às vezes, você precisa mudar a característica física de uma máquina industrial, que é muito comum, as pessoas modificam muito conforme a demanda, e quando você muda, a caixa de ligação atrapalha fisicamente, né? Então, esse tipo de motores, que são motores da carcaça 225, são motores bem grandes, você tem essa opção, motores da WEG. Esse aqui, como eu já falei, esse tipo de motor a gente encontra muito em torre de resfriamento. Aí você vai perguntar para mim, professor, o que é torre de resfriamento? Torre de resfriamento, deixa eu colocar aqui no Google. Torre de resfriamento é uma caixa d'água, imagina aí uma caixa d'água que vai passar água, né? Se você coloca aqui na imagem, olha só, uma torre de resfriamento. Tá vendo aqui em cima? Ó? Isso aqui a gente encontra muito em shoppings, em supermercados, tipo Atacadão, Açaí. Você tem aqui um motor que fica bem aqui em cima que vai fazer a ventilação. Ó. E esse motor é esse tipo de motor aqui. A característica física dele é para fixar naquele tipo de modelo. Só que olha engraçado, esse motor ó, ele tem uma tampa que protege para entrar água. Porque o motor ele protege contra a água quando ele estiver em funcionamento. Quando ele não está funcionando, por mais que a placa diga que não pode, que pode entrar água, ele não pode entrar quando estiver funcionando. Então essa tampa aqui ele serve para proteger a entrada de água. Esse é uma grande queima de motores em torre de resfriamento, porque a pessoa coloca qualquer motor e o motor queima porque não soube dimensionar o motor elétrico. Aqui, ó. Tá. Esse chapéu aqui indica a operação na vertical com ponto de baixo para o eixo. Então vocês vão aí economizar financeiramente grande nas indústrias. E também é um tipo de consultoria que a gente faz aqui no Senai. Esses aqui são os conceitos básicos dos discos. Isso aqui são os flanges, onde esses furos são da fixação dos motores. Tem o tipo FF, FC, FCDIN, que é dependendo da norma de onde você está utilizando flange. Flange é quando você vai fazer um bombeamento de água, muito comum. A gente usa muito bombeamento de água em torre de resfriamento também, porque você utiliza muita água para poder refrigerar equipamentos que aquecem muito em supermercados e nas indústrias. Hein? Essas aqui são as características físicas dos motores. Tem as carcaças 63, 71, tem vários modelos. Eu vou mostrar um motor, esse motor que eu peguei aqui, para a gente ver qual é a carcaça dele. A carcaça desse motor a gente vê bem aqui, ó. Cadê? Carcaça, motor de alto rendimento plus. Carcaça dele, cadê você? Esse aqui é o código dele. Cadê a carcaça dele? 60, categoria N. Geralmente fica aqui no topo. Esse aqui não está mostrando, não sei porquê. Você... Tá aqui. A carcaça dele é a carcaça G1 18888. Que é a carcaça 80 aqui, ó. Alguns motores são mais fáceis. Ali, naquele modelo, ele fica no meio do código, que é a carcaça 80. Na carcaça 80, você vê as dimensões para fazer a troca do motor, nessa tabela. O flange também, flange FF. Esse tipo C, esse motor tipo C, ele tem a característica que é a característica comum. Você tem a caixa de ligação aqui na lateral. A ponta do eixo, sempre na frente aqui. Uma coisa interessante dos motores elétricos é que eles sempre, você considera o sentido de giro olhando para frente para ele. Ou seja, ele é horário anti-horário quando você olha, na traseira dele, nunca na frente. Flange tipo UFC, outra característica de flange,
que vai diferenciar os furos. Tipo DIN, tipo CDIN, por que DIN? DIN é uma norma europeia. Então, se você tem aí uma máquina que veio da Europa, que é muito comum aqui no Brasil, tem que ficar atento às características físicas dos furos tipo DIN, que é um padrão europeu. Esses motobomba monobloco são bombas hidráulicas também, mas elas são acopladas num sistema de bombeamento aqui na frente. A diferença dele é que ele tem uma ponta do eixo mais larga, como vocês podem ver aqui, ó. E também dá para ser utilizado em redutor. O que são redutores? Você vai reduzir a velocidade e aumentar o torque, porque o redutor ele é muito utilizado para transferir um ângulo. Por exemplo, você tem um motor elétrico aqui, mas você precisa engatar um triturador, um elevador bem aqui. O redutor ele vai fazer isso, ele vai fazer a transferência ali de posição e também vai aumentar o torque. Mas ele gira bem devagarzinho comparado ao motor elétrico aqui, mas o torque dele aumenta ali, é proporcional. Ou seja, se reduz a velocidade 10 vezes, ele aumenta o torque 10 vezes. Bem fácil. Essas são as temperaturas dos motores, classe B, F e H. Vou mostrar a temperatura desse motor elétrico aqui, para vocês estarem olhando. Ou seja, a temperatura desse motor aqui, ó, é a letra N. Tá vendo bem aqui, ó? Está meu dedo? Categoria N. A categoria N não tem nem aqui nessa tabela. A categoria N, deixa eu ver se mostra aqui. A categoria N é a categoria normal. Não sei por que não está mostrando aqui, mas deveria ser 90 graus. Essas temperaturas são temperaturas de aquecimento do motor. Então, o motor ele chega ali, ó, 135 graus, 150 e 180. É uma temperatura bem elevada. E levando em consideração a temperatura ambiente. Esses valores consideram a temperatura ambiente de 40 graus. Condições de operação acima deste valor devem ser tratadas como especiais. Ou seja, quando você colocar uma câmara térmica no motor elétrico, ele tem que apresentar a temperatura máxima desses valores aqui, mais a temperatura ambiente. Esse aqui são os conceitos de ventilação dos motores. Ou seja, todo motor ele tem um ventilador. Ou seja, ele tem uma paleta ali de alumínio, bronze, polipropileno e um tipo de EPO. É uma liga entre o metal e o plástico, polipropileno. A diferença entre eles é que quando você utiliza um motor que vai aguentar situações que corroem, isso acontece muito em áreas alimentícias. Você tem um motor elétrico, um exemplo aqui, a Cargill. A Cargill ela transporta soja, né? Soja, milho, e a soja, quando ela pega no motor elétrico, ela corrói, chega até a quebrar o ferro, literalmente. E quando ele pega no polipropileno, em dias, esse plástico aqui, ele quebra. Então, você precisa ter um tipo de tampa de bronze ou alumínio que vai aguentar toda essa operação. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essas características dos motores, como eu já falei, é a característica do IP, classe de isolação. Ou seja, essa classe de isolação é a classe de ambiente. Se vocês olharem aqui, tem o IP61, IP23, 55, 56, 65 e 66. A diferença entre eles é: o primeiro deve trabalhar em ambientes limpos e abrigados, e o outro pode trabalhar em ambientes desabrigados. Esses motores são motores residenciais, até em máquinas de pequeno porte. Esse aqui já são ambientes mais brutos, que podem trabalhar lá sem se preocupar, em ambientes que têm atmosfera explosiva, atmosfera que degenera metais e etc. E esse P aqui, ele é dividido em dois números. O primeiro número é o algarismo, que vai diferenciar a proteção contra sólido, e o segundo algarismo é contra líquidos. Ou seja, o IP,
que tem o número 68, é o motor mais top que a gente tem. O que eu mostrei para vocês ali é o 55. Como tinha falado, 5 significa proteção contra acúmulo de poeiras prejudiciais aos motores, errei por o número. O 1 milímetro era o número 4, o número 5, ele tem proteção ali contra a poeira. Então, aquele motor ali que mostrei para vocês, ele pode ficar cheio de poeira ali, que ele não prejudique nada, nem as bobinas dele. O segundo número 5, proteção contra jatos de águas vindos de todas as direções, ou seja, se ele estiver funcionando, aquele motor ali, que é o IP55, ele pode jogar água ali aonde você imaginar que ele não vai queimar por nada. A pintura também é um fator decisivo, porque, como eu falei para vocês, a Cargill, você precisa ter um tipo de motor especial naquele local, porque a pintura, ele quebra. Eu já vi muitos motores industriais que eles ficam todo quebrado, a pintura dele. E literalmente ele corrói ao ponto de aparecer ali algumas partes que não deveriam aparecer. Literalmente esfarela. E um metal duro, né? Mas isso devido ao ambiente. Então a pintura ele deve ser visto quando você vai instalar um motor naquele local, porque você pode colocar um motor que custe 10, 15 mil reais e ele se acabar em meses. Infelizmente isso acontece por falta de conhecimento. Aqui é uma pintura anticorrosiva que eles pintam nos motores. A gente não somos nós que pintamos, quem é que pinta é a fábrica. Quando você faz uma solicitação de motor, tem que pedir esse acréscimo. Claro que vai sair mais cores, mais caro. Esse anel aqui são anel de vedação, que vai evitar de entrar água no motor. Esse anel de vedação ele fica bem aqui entre a ponta do eixo e a entrada do motor. Mostrando aqui para vocês de uma forma bem prática, ele fica bem aqui, ó. Ele fica bem aqui, esse anel de vedação. Estão vendo aqui? Esse anel de vedação que fica ali no fundo, ele vai evitar de entrar água. Quando a gente desmonta esse motor aqui, ele fica, literalmente tem um anel de vedação aqui. Isso evita de entrar água. Esse motor aqui, ele tem um IP, vamos ver aqui, IP55, ó. Ou seja, ele tem proteção de jatos de todas as direções. Então, quando ele estiver funcionando, se a água bater aqui, ele vai proteger. Esses detalhes de jatos de água de todas as direções, eles funcionam mesmo. Uma vez eu fiz um teste aqui no Senai, coloquei o motor para funcionar e vamos tacar água nesse motor aí. Tacou água, literalmente, pegamos a mangueira de incêndio aqui e tacamos água nesse motor. Aí depois funcionamos e abrimos ele. Não tinha nem um pingo de água dentro dele. E esses aqui são os anéis de vedações que dependem de cada características. Vocês podem estar utilizando essa apresentação depois se um dia precisarem trocar motor. Esses aqui são alguns exemplos de corrosão. Na tela do celular vai ficar ruim de visualizar, mas vocês olhando pessoalmente aí no celular de vocês futuramente, vocês vão ver que o motor ele fica literalmente todo corroído. Isso aqui, ó, esse aqui é soja. Ele corrói muito o motor. Esse aqui é o motor, não era antigo não. Era um motor que tinha sido trocado em menos de 5 anos. Essa aqui é a curva de conjugado de rotação. O que é isso aqui? Isso aqui é o conjugado de torque dele. Todo motor, quando você liga ele tem um torque maior do que ele quando ele está 100% em plena rotação. O que significa isso? Isso significa que quando você liga o motor, ele tem lá 300% de torque, depois ele reduz para 100%. Por que isso acontece? É uma característica física do motor. Ele tem uma força maior quando ele liga ele. Por isso que os carros elétricos, eles chegam a 100 milhas por hora, a quase 200 quilômetros por hora em 3 segundos, em 5 segundos, que são os carros da Tesla. Devido ao motor elétrico ter essa característica de um conjugado de partida. Ou seja, esse conjugado de partida, ó, se vocês olharem, tem aqui o 0 e 100%. 100% ele atinge
em mais ou menos 5 segundos. Quando você liga ele chega no conjugado de partida, se estabiliza no conjugado máximo, depois ele estabiliza para 100%, que é o torque dele, nominal. E esse torque ele vai variar conforme como você utiliza o motor. Esse é um tipo de cálculo que a gente utiliza. Nós não vamos usar esse cálculo, que ele é só usado só em dimensionamento de motores, de como você utiliza o motor. Porque tem motores que é utilizado como bomba de bombeamento de água. Você liga o motor, ele funciona e desliga. Então ele tem um ciclo, ele sempre liga naquele horário e desliga naquele horário. Então o conjugado dele é um conjugado constante aqui. Só para ter conhecimento aqui, tem alguém nessa videoconferência? Ninguém está perguntando nada? Sim, professor. Beleza, então continuando. Quando você utiliza um motor ali para trabalhar aquele liga e desliga várias vezes, um exemplo, uma fábrica de tijolo. Tem vários motores ali que vai fazer o corte do tijolo, que vai reunir os tijolos, tem a parte que ele vai acumular os tijolos, então é um movimento muito repetitivo, ele vem, vai várias vezes por segundo. O tipo de funcionamento dele é hiperbólico, ou seja, ele liga várias vezes por segundo, ou parabólico também. Ou seja, ele liga e desliga várias vezes. E o tipo de torque que ele tem é bem diferente, né? A partida dele. E você precisa dimensionar um motor que suporte esse funcionamento. Porque quando você coloca um motor de categoria N, que é o básico, e o D, que é o avançado, quando você inverte isso, coloca um motor N no D, ele não aguenta, ele queima fácil, fácil, fácil. E as pessoas acham que isso é normal. Tipo, o motor queimou, vamos trocar. Se queimou de novo, tem que analisar o que está acontecendo, porque o motor elétrico, gente, quando ele queima, o grande problema não é você comprar um outro. O problema é a fábrica inteira, ela para por causa daquele motor. Imagina uma fábrica de tijolo, queimou o motor da esteira. Parou a fábrica inteira, porque como que você vai transportar esse tijolo? Você vai contratar ali várias pessoas para transportar? Não tem como. Então, isso afeta muitos indicadores, principalmente, então, os motores elétricos, eles têm que ter muito cuidado quando a gente dimensiona ele, quando a gente troca, para ser o mais idêntico possível ao original. Se foi um motor ali que foi colocado sem nenhum projeto nem nada, tem que ter muito cuidado nesses detalhes. E como vocês estão sendo especialistas nisso agora, vocês vão fazer diferenciais no futuro. Chegamos agora na nossa parte final, que é os conceitos de potência. Finalmente chegamos que vocês... Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. Os motores elétricos, por exemplo, eles estão sendo muito usados em motores de carro, né? Por conta de poluição e tudo. Mas esse tipo de motor, ele não libera nenhum tipo de poluição? Não, nenhum. Essa é a vantagem dos motores elétricos nos dias de hoje, de diminuir a quantidade de poluente. A poluição que tem é só na fabricação dele, mas fisicamente ali nenhuma poluição, nada, nada, nada. Porque ele entra em energia elétrica e converte em torque só, e aquece. Agora, poluente não tem nada. E uma outra vantagem dos motores elétricos com os motores a combustão, que são os motores que tem nas motos, nos veículos, nos carros, por exemplo, é que o rendimento do motor é muito alto, ou seja, enquanto um rendimento de motor chega a 80%, 90%, eu vou mostrar para vocês o rendimento desse motor. O motor de combustão chega a 30%, 40%. É muito grande a diferença. O meu pai, por exemplo, ele é garimpeiro, eu falei para ele, pai, o senhor não acha melhor não colocar um motor elétrico em vez garimpeiro de casterita, não é de ouro não. Aí eu falei, pai, isso não compensa não se eu colocar um motor elétrico. Ele, não, motor a combustão é melhor, porque aí é isso, isso, isso. Mas eu vou convencer ele aos poucos para trocar o motor elétrico, porque o motor elétrico, ele gasta menos e produz muito. Então, não vai ser novidade daqui a uns 10 anos a gente poder dirigir um carro da Tesla aqui em Porto Velho, Rondônia. Certo? Entendi, professor. Obrigada. Agora,
Já que eu falei de rendimento, deixa eu mostrar aqui o rendimento do motor elétrico. Esse motor aqui, ó, o rendimento desse motor aqui, ele é de 81%. Aqui, ó. Ou seja, é um rendimento horrível, porque existe motor de rendimento de 90%. Vamos falar de potência. Eu já tinha comentado na última aula como James Watt eu tinha falado aí Henry Ford, né? Foi o James Watt que fez o cálculo de potência. Pegou um cavalo e viu até quantos quilos aquele cavalo conseguia levantar um peso seguindo o mesmo ritmo. E ele descobriu que o cavalo erguia um peso de 75 quilos a 1 metro por segundo, mais ou menos. E aí ele deu um cavalo, que é 750 watts. E essa equação é muito básica, que a gente vê muito em equação. Só que eu vou passar um fator determinante aos potência, que ele está mostrando aqui. Ó. Vou tentar desenhar aqui no quadro. Olha só. O motor elétrico, vou tentar desenhar o motor elétrico aqui. Ele vai entrar lá 750 watts. Vamos considerar como se fosse um CV, certo? 750 watts. A força que ele vai entregar não vai ser 750 watts. Infelizmente, não. Ele tem as perdas dele. Perdas de atrito, perdas de aquecimento, perdas de daquilo. Quem faz engenharia vai ver todas essas perdas, calculado passo a passo. Ele vai ter ali um rendimento lá de 80%, você vai ter ali uns 720 watts. E quando você calcula, o motor ele diz o seguinte, eu tenho um CV. Esse 1CV, ele está mostrando um CV aqui na ponta do eixo, certo? Não é um CV que entra de energia elétrica. Então, quando a gente, por exemplo, eu quero saber qual fio eu vou ligar esse motor elétrico. Vou desenhar aqui uma tomada. Aí a pessoa olha o seguinte, é muito simples, é só pegar um CV, dividir pela tensão, 220, e você tem a corrente ali de mais ou menos 3 amperes, aí você acha um fio. Só que um grande erro, esse 720 watts é o torque que tem aqui na ponta do eixo, não é o que entra. Para a gente descobrir qual é o consumo que ele tem, é bem simples, é só pegar esse CV aqui ó, que eu tenho, que é 750 watts. Deixa eu ver se tá isso. Vou colocar aqui 736 watts, que é o que todos os livros falam, e dividido pelo rendimento. Ou seja, o resultado que você tem aqui é o resultado com o verdadeiro consumo de energia elétrica que ele tem. Isso é muito importante porque os cálculos que vocês têm que fazer têm que ser utilizados dividido pelo rendimento. Infelizmente, tem muitos projetistas, tem muita gente que não conhece desse detalhe. Então, quando a gente for calcular um condutor, uma proteção, tem que ser calculado dessa maneira. Na próxima disciplina desse módulo aqui, é a última, né? Tem industrial, acionamento de dispositivos atuadores e, por último, projetos industriais. Na disciplina de projetos industriais, a gente vai ver muito isso aqui lá. Porque eu vou pedir para vocês, calcule os condutores de uma linha industrial, por exemplo. E aí, eu vou dar para vocês ali vários maquinários que tem a potência dele e tem que saber o rendimento dele. Por quê? Porque tem rendimento, como eu mostrei para vocês, que é de 80%. E esses 20% que não é levado em consideração, ele aquece o cabo e você faz uma indústria pegar fogo por esses 20% aqui, ó. E é para evitar um irmão Gonçalves da vida. Vocês sabem que foi em 2008 ali, mais ou menos, o irmão Gonçalves ele pegou fogo por problemas elétricos. Não lembro qual foi o problema, não sei, mas um mau dimensionamento, vocês podem ser até presos por causa disso. Ok? Então, voltando, estamos quase finalizando aqui nossa videoconferência. Essa parte aqui ele ensina isso que eu expliquei para vocês, como calcular
a potência de entrada. Esse regime mostra uma continuação do que eu tinha falado. Você lembra que eu falei para vocês que o motor que você utiliza em bombas é diferente do motor que liga numa prensa ou que vai transportar o tijolo? É isso aqui, é uma continuação, regime de serviço. Porque o regime contínuo, ele tem S1, que é a bomba, e o regime intermitente com partidas, S4, eles são aqueles motores que eu expliquei, ele liga e desliga várias vezes. Todo motor que a gente compra, ele é S1. Vou mostrar aqui na placa do motor. Por exemplo, esse motor aqui, ó, vamos procurar aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Esse aqui não está mostrando, não sei por quê. Vou mostrar aquele outro que está em cima da bancada. Aqui. Esse aqui agora ficou mais fácil. O regime desse motor aqui, ele é um regime S1. Cadê você? Aqui mostra aqui a carcaça, corrente, altura máxima, S1, bem aqui, ó. Esse S1, ele mostra aí o regime de serviço, ou seja, esse motor aqui ele foi fabricado para trabalhar o seguinte: você liga, passa lá 3 horas ligado, depois você desliga, parou. Ou seja, eu não posso pegar esse motor e ligar e desligar várias vezes, porque ele não foi projetado para isso. E para finalizar as nossas apresentações, eu vou mostrar até aqui o termistor. O que é esse termistor aqui? É uma proteção térmica dos motores. Como eu já falei, é um problema muito grande o motor elétrico parar na fábrica. Isso aqui é uma proteção adicional que você tem aos motores. É colocado lá na fábrica um sensor de temperatura, um PTC ou um PT100, e é um sensor que vai medir a temperatura e qualquer variação de temperatura que o motor tiver, além daquela que já foi projetada, ele vai disparar. Ele não vai desligar sozinho, ele vai enviar uma informação para um relé e esse relé ele vai disparar. Um exemplo típico é esse motor aqui que eu mostrei para vocês. Esse motor aqui ele tem um PT100 bem aqui, ó. Ele vem falando. Ele tem um termistor 155 graus. Ou seja, se ele ultrapassar essa temperatura, esse termistor aqui, ó, ele vai abrir. É como se fosse um fusível, mas ele não vai queimar, ele só vai abrir. Depois ele fecha de novo. Ele fica aqui na tampa de ligação. 2 cabinhos bem pequenos, bem finos, que nos auxiliam nesse quesito. Nosso tempo da videoconferência vai encerrar nessa última slide, que são rolamento. Esse rolamento aqui, tem 2 tipos de rolamento, tipo rolo e tipo esfera. A diferença entre eles é que um vai suportar mais peso, que é o rolo, e o esfera é utilizado em todos os motores comum. Só é utilizado esse esferamento tipo rolo quando você faz uma troca de polia. Nesse caso aqui, ó. Quando você faz uma troca de motor e você tem uma polia que interliga entre um motor e outro, por exemplo, esse aqui é um gerador, né? Um gerador de energia elétrica, esse aqui é um gerador elétrico, esse aqui é o gerador térmico, a diesel. E o rolamento que fica aqui dentro dele é tipo rolo. Se você não coloca o rolamento tipo rolo, você quebra o motor. Então, eu encerro a parte avançada dos motores elétricos. O que tem mais na frente são configurações mais detalhadas de características físicas. Alguém tem alguma pergunta? Professor, Eu apresentei aqui. Apresentação. eu tenho uma dúvida. Tem a apostila e o livro falando sobre os motores, mas tem também de transformadores, porque eu não achei.
Não, aquela apostila ela fala muito pouco de transformadores. E aí eu deixei aberto a vocês a procurarem um assunto em qualquer lugar que vocês encontrem, na internet, em um outro livro, qualquer lugar. Ah, Mas se tá, tá vocês bom não então. estiverem achando nada, vocês podem entrar em contato comigo. Um outro assunto que eu quero falar com vocês, eu vou publicar no grupo um outro formulário de agendamento de horas da apresentação, para não ficar bagunçado. É um formulário que eu coloquei o nome de todo mundo, a pessoa só seleciona o nome e a hora e ele vai redirecionar você a um link já pré-selecionado das videoconferências que vai acontecer na semana que vem. E aí vocês podem estar utilizando ou o Zoom, se vocês gostaram, ou o Google Meet, se vocês preferirem, ou uma outra plataforma. Mas lá vai estar já selecionado. Mais alguma pergunta? Não? Nosso tempo. Professor? Sim. Alô? Alguém falou alguma coisa? Travou aí, ó. Não? Então, aguardem no grupo o link e retornaremos à próxima videoconferência sexta-feira. Eu vou fazer essa videoconferência em casa. Certinho? A próxima videoconferência eu vou falar o próximo assunto, a gente vai encerrar motores nessa parte aqui, o restante vai ser lido em casa e vamos começar o assunto de partidas elétricas. Ou seja, eu vou desenhar no papel e vou ensinando ali passo a passo como identificar ali o que é a contatora, como fazer o contato de selo. E na outra semana, na quarta-feira da semana, eu volto aqui no Senai para fazer uma prática. Eu fiquei de mostrar uma prática de motores, infelizmente não deu tempo, nosso tempo foi curto. O ideal seria 2 horas, mas eu acredito que seria muito longo. Ficar 2 horas falando aqui e vocês aí. Mas se vocês preferirem, a gente pode ficar 2 horas aqui sem nenhum problema. Certinho? Certinho, professor? Então, eu aguardo um link lá, sexta-feira, próxima videoconferência, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Vou tentar pegar essa gravação que está sendo gravada e publicar no YouTube, se vocês quiserem recapturar alguma coisa dessa videoconferência. Dê uma olhada com mais detalhe nesse slide que eu apresentei para vocês, hoje ainda, para vocês poderem absorver com mais tranquilidade, que é o segredo de a gente aprender, é sempre rever. E olhem a parte que eu não encerrei. Eu parei no slide 100 da apresentação. O que tem mais para frente são assuntos mais básicos. É um excelente slide da VEG. É um curso que eu fiz lá na fábrica da VEG e eles me deram e eu estou repassando para vocês. Todo o conhecimento que eu estou tendo aqui são conhecimentos que eu adquiri aqui no Senai e também adquiri na empresa. Certinho, gente? Então, se ninguém tem mais nada para falar, acredito que a gravação vai parar automaticamente daqui a pouco. Eu desejo a todos um bom almoço para vocês e encontro vocês sexta-feira. Certinho? Um grande abraço para vocês e até lá. Valeu, professor! Encerrando em 3, 2, 1.